Opa, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos resolver uma questão de concurso para a qual nós vamos precisar saber sobre a PNAB, a Política Nacional de Atenção Básica. Mas primeiro, quem sou eu? Eu sou o professor Jairan Oliveira, eu sou formado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual da Bahia e atuo como agente comunitário de saúde. Bem, a questão que nós temos hoje é essa daqui. Ela foi aplicada no ano 2024 pela banca IBAD no concurso da Prefeitura Municipal de Joinville, lá em Santa Catarina, para o cargo de agente de combate às endemias. Bem, então vamos lá, vamos começar lendo a questão. Conforme a Política Nacional de Atenção Básica, PNAB, de 2017, assinala a alternativa que se refere à diretriz que se pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com a construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e consistente, acompanhando os efeitos das intervenções em saúde e de outros elementos na vida das pessoas, evitando a perda de referências e diminuindo os riscos da iatrogenia, que são decorrentes do desconhecimento das histórias de vida e da falta de coordenação do cuidado. E as alternativas são A. Resolutividade, B. Regionalização e hierarquia, C. População adescrita, D. Longitudinalidade do cuidado e cuidado centrado na pessoa. Bem, gente, como eu disse no início dessa videoaula, nós vamos ter que ter conhecimento da Política Nacional da Atenção Básica, a famosa PNAB. E uma curiosidade, muita gente pensa, inclusive até eu pensava até um tempo atrás, que a PNAB era uma lei, mas não, a PNAB é uma portaria do Ministério da Saúde, a portaria número 2436, de 21 de setembro de 2017, é relativamente recente. Entretanto, a gente lê ela como se fosse uma lei. Dentro dessa resolução, o que a gente vai precisar é do artigo 3º. No artigo 3º, ele começa logo dizendo: são princípios e diretrizes do SUS e da RAS, RAS é Redes de Atenção à Saúde, a serem operacionalizados na atenção básica. Bem, gente, então, antes de continuarmos, é bom a gente prestar logo atenção em dois detalhes. Esse artigo 3º diz que são divididos em princípios e diretrizes. Então, há os princípios e há as diretrizes. Então, vamos começar então primeiro pelos princípios. Os princípios é o mais fácil de todos. É o UEI, a universalidade, a equidade e a integralidade. Existe um macetezinho para vocês lembrarem o que é diretriz e o que é princípio. Aliás, o que é princípio e o que é diretriz. Basta vocês lembrarem dessas três letrinhas aqui. U, E, I. O UEI, né? U de universalidade, o E de equidade e o I de integralidade. E aqui a gente já pode voltar até na questão e prestar atenção numa coisa. Olha, tem alguma das alternativas que tem alguma da UEI? Lembrando, universalidade, equidade e integralidade. Então nós não temos nenhum dos princípios que ele cita logo no artigo 3º da resolução da PNAB. Então tem que ser uma diretriz. Então quais são as diretrizes que são citadas na PNAB? Começa então com regionalização e hierarquização, territorialização, população adescrita, cuidado centrado na pessoa, resolutividade, longitudinalidade do cuidado, coordenação do cuidado, ordenação da rede e participação da comunidade. Se vocês prestarem atenção lá no iniciozinho na questão, já tem alguma dessas diretrizes que estão citadas lá, mas qual delas será a correta? Para isso, vamos analisar cada uma dessas diretrizes. Primeira diretriz, regionalização e hierarquização. Vamos ler o que é que tem na PNAB. Dos pontos de atenção à RAS, lembrando, RAS, Rede de Atenção à Saúde, tendo a atenção básica como ponto de comunicação entre esses, considere-se regiões de saúde como um recorte espacial estratégico para fins de planejamento, organização e gestão de redes de ações e serviços de saúde em determinada localidade. E a hierarquização como forma de organização dos pontos de atenção das redes de atenção à saúde entre si, com fluxos e referências estabelecidos. Nesse caso aqui, você teria que prestar atenção
mas é essa parte aqui, ó, um recorte espacial estratégico para fins de planejamento. Então, regionalização e hierarquização. A regionalização é o que o nome já diz, né? Você vai dividir as diversas áreas da saúde em regiões. E a hierarquização, bem, mais ou menos isso que diz a palavra mesmo, né? É ter uma hierarquia dentro dessas redes de atenção. Então, nós vamos ter redes que vão escalando. Então, são redes hierárquicas, né? Você começa pela mais baixa e vai subindo até mais cima. A B, territorialização e a distrição. Lá na lista que a gente viu, tinha apenas territorialização, mas todo o território tem uma população adestrita que a gente vai ver um pouco mais à frente. Lá na PNAB tem escrito da seguinte forma: de forma a permitir o planejamento, a programação, a descentralização, o desenvolvimento e ações setoriais e intersetoriais com foco em território específico. Então, toda rede de atenção à saúde vai ter um território em específico. Que nada mais é dizer que, por exemplo, no meu posto de saúde, né, minha unidade básica de saúde, atende a certa região, ou um certo bairro, ou algumas ruas em específicos, ou uma certa zona rural. Isso é a territorialização, e nós vamos ter a população adscrita, que é a população que está ligada àquele posto. C, população adscrita, que foi o que eu acabei de falar, é a população que está presente no território da UBS, bem aqui na cara, de forma a estimular o desenvolvimento das relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado com o objetivo de ser referência para seu cuidado. População ligada ao posto de saúde. Na D, nós temos o cuidado centrado na pessoa. Bem, vamos ver primeiro o que é que está na PNAB. Aponta para o desenvolvimento de ações de cuidado de forma singularizada, que auxilie as pessoas a desenvolverem os conhecimentos, aptidões, competências e a confiança necessária para gerir e tomar decisões embasadas sobre a sua própria saúde e seu cuidado de saúde de forma mais efetiva. O cuidado é construído com as pessoas de acordo com suas necessidades e potencialidades, na busca de uma vida independente e plena. A família, a comunidade e outras formas de coletividade são elementos relevantes, muitas vezes condicionantes e determinantes na vida das pessoas e, por consequência, no cuidado. Olha, na prática, isso quer dizer que as pessoas não são apenas números, não são meros números. As pessoas são pessoas. Então, o cuidado com a pessoa deve ser centrado nessa questão. Você está lidando com gente, você tem que ter um certo apego, uma certa sensibilidade a isso. Por que eu estou falando isso? Um dia, quando vocês assumirem no cargo de vocês, vocês vão ver que na prática a gente é cobrado muito em questão de números. A gente tem que bater metas, a gente tem que entregar resultado. O que vai meio que de encontro ao que diz a PNAB, né? Que a gente tem que estar preocupado com o ser, com a pessoa. E, enfim, o que está na lei, né, é uma coisa. O que está na prática nem sempre corresponde a isso. Letra E, resolutividade. Isso aqui é bem interessante, porque diz na PNAB, reforçar a importância da atenção básica ser resolutiva. Bem, tem o resto do texto que você pode conferir lá na resolução, mas isso aqui já diz tudo. É você ir ao posto, você ir ao atendimento, ir à sua unidade de saúde e ter o problema resolvido. E não ser mandado embora, não ser, sei lá, deixado de lado. Enfim, você tem um problema, você quer solução. E é isso que a PNAB propõe. Você vai ao posto e você vai ter o seu problema resolvido. Novamente, é isso que acontece na prática. Nem sempre, né? Mas eu garanto que o pessoal que está na UBS está se esforçando ao máximo possível para que a sua necessidade seja resolvida. Bem, a F, a longitudinalidade do cuidado, tem um texto bem grande e dessa vez eu preferi não resumir. Coloquei ele inteiro para a gente discutir. Vamos lá. A longitudinalidade do cuidado pressupõe a continuidade da relação clínica com a construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo, de modo permanente, acompanhando os efeitos das intervenções em saúde e outros elementos na vida dos usuários.
ajustando condutas quando necessário, evitando a perda de referências e diminuindo os riscos de iatrogenia decorrentes do desconhecimento das histórias de vida e da coordenação do cuidado. Professor, que diacho é isso? Bem, vamos logo respondendo aqui o que é a iatrogenia. Iatrogenia é qualquer alteração patológica ou estado de doença causado por um tratamento de saúde, mesmo que seja correto e realizado dentro do recomendado. O que é que isso quer dizer, professor? Quer dizer o seguinte: você foi ruim para sua UBS e voltou pior do que estava. Acontece? Às vezes, infelizmente, acontece. E é isso que tem que ser evitado. É por isso que tem que ter uma continuidade do atendimento à pessoa e tem que ter um histórico para que quando o profissional, seja o enfermeiro, seja o médico, vá olhar lá, saiba o que essa pessoa já passou na vida até aquele momento. Uma das coisas que costuma acontecer, por exemplo, que não deveria nunca acontecer, é o cidadão chegar em uma unidade de saúde e ele ser alérgico a determinado tipo de medicação e ele não fala na hora, né? E o profissional não sabe que ele é alérgico e vai lá e receita alguma coisa para ele ou aplica alguma coisa nele que ele não deveria ter. Se ele tem um cuidado contínuo, vai estar lá no seu histórico o tipo de medicamento que pode ser aplicado ou não naquele paciente, evitando a iatrogenia. Bem, continuando, nós temos a letra G, que é a coordenação do cuidado. Diz na PNAB, elaborar, acompanhar e organizar os fluxos de usuários entre os pontos de atenção da rede de atenção à saúde, atuando como centro de comunicação entre os diversos pontos de atenção, responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários de qualquer desses pontos através de uma relação horizontal, contínua e integrada, com o objetivo de produzir a gestão compartilhada da atenção integral, articulando também as outras estruturas da rede de saúde intersetoriais, públicas, comunitárias e sociais. Trocando em miúdos, é o gestor que vai manter organizado a sua rede de atenção à saúde, ou seja lá qual seja o ponto de acesso ao usuário. E ele tem que levar em consideração os outros setores e ele tem que também levar em consideração os profissionais, ou seja, tem que ser uma relação horizontal, ele tem que estar vendo tudo assim. Não é questão de olhar para baixo ou olhar para cima, ele tem que estar olhando horizontalmente para ver o que é melhor para o usuário. Uma das coisas que acontece muito em UBSs, né, é que o paciente chega no postinho, né, vai ser atendido, e ele ali vai ser encaminhado muitas vezes para fazer um exame. Onde é que vai ser feito esse exame? É no próprio posto? Aqui na minha cidade não, é feito em um outro centro, onde é que vai ser feita a central de marcação. Ele vai lá, marca a sua consulta e ele vai ser enviado para fazer a consulta, não, o exame, e esse exame vai ser realizado em outro local. Então, o coordenador tem que ter em mente tudo isso, tem que explicar direitinho para o paciente o melhor possível. Na letra H, nós temos a ordenação da rede. Diz na PNAB, reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, organizando as necessidades dessa população em relação aos outros pontos de atenção à saúde, contribuindo para que o planejamento das ações, assim como a programação do serviço de saúde, parta das necessidades da saúde da pessoa. Novamente, parece que esse texto foi feito exclusivamente para o coordenador, que diz: planejamento das ações que parta das necessidades de saúde das pessoas. Novamente é uma questão de ver as pessoas que estão sendo atendidas como pessoas e não como números. É porque vocês não têm ideia do quanto esses números são cobrados da gente na prática. Mas na PNAB preconiza isso, né? Que seja planejadas ações das redes de saúde, das RAS, com base na real necessidade das pessoas. E por último, nós temos a participação da comunidade. Lá na PNAB tem um texto bem grande, mas enfim, uma boa parte dele é só encheção de linguiça. O importante está logo no iniciozinho dizendo que é estimular a participação das pessoas. As pessoas, os civis, a sociedade civil no geral, elas podem participar das decisões tomadas nas UBSs e na saúde como um todo. E existem várias formas de acesso
ela pode simplesmente chegar lá e dizer, ela pode deixar, em muitos locais de atendimento das pessoas tem aquelas caixinhas de opinião, você pode simplesmente deixar lá a sua opinião com sua reclamação ou com seu elogio, que é raro, ou com sua recomendação e colocar nessas caixinhas, ou mesmo participando dos conselhos de saúde da sua cidade. Sim, nos conselhos de saúde é permitido a população participar também. E aí sim você tem uma participação mais efetiva, porque sua opinião ali, apesar de você não poder votar, mas a sua opinião conta, né? Os conselheiros estão ali ouvindo e eles podem tomar nota e dali vai direto para a gestão. E por fim nós voltamos à questão, agora já tendo uma melhor ideia de como resolvê-la. Bem, conforme a Política Nacional de Atenção Básica, a PNAB, de 2017, assinala a alternativa que se refere à diretriz que pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com a construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e consistente, acompanhando os efeitos das intervenções em saúde e de outros elementos na vida das pessoas, evitando a perda de referências e diminuindo os riscos de iatrogenia que são decorrentes do desconhecimento das histórias de vida e da falta de coordenação do cuidado. Bem, só lembrando aqui, nós temos princípios, e quais são? São o UEI, U de universalidade, E de equidade e I de integralidade. Nenhum desses aparece aqui entre as alternativas. Então a gente já descarta isso aqui e começa a pensar nas diretrizes, que é o que ele realmente quer na nossa questão. Então analisando agora as alternativas, letra A, resolutividade. Resolutividade é você chegar na posto de saúde, no local de atendimento e ter o seu problema resolvido. Bem, isso não está no nosso enunciado, então nós descartamos a letra A. Regionalização e hierarquia é aquela questão de setorizar o atendimento à saúde em regiões e, novamente, não está aqui na nossa questão. Então, descartamos. População descrita é a população que está ligada àquela região, àquele setor de saúde. No caso dos postinhos, né, são as ruas, são a zona rural, enfim, o postinho vai ter algumas ruas e, em alguns casos, algumas zonas rurais. Não é também essa questão. Longitudinalidade do cuidado tem a ver com continuidade da relação do cuidado? Tem sim, a gente viu lá na explicação. Então, no nosso caso aqui, vai ser a letra D, a questão certa. Mas, por último, aqui nós temos a letra E, cuidado centrado na pessoa. Cuidado centrado na pessoa é ver a pessoa como pessoa e não como número. Também não está aqui no enunciado da nossa questão. Então, realmente, só sobra a letra D, que é o gabarito dessa questão. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos em uma próxima aula. Tchau!